Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à live do Instituto. Vou só fixar aqui o comentário. Acho que deu certo. Qualquer coisa me avisem. Para quem não me conhece, eu me chamo Isabela Menezes. Eu sou ultrassonografista, né? Eu sou ginecologista e obstetra com especialização em ultrassonografia, em ginecologia obstetrícia e medicina fetal. E a equipe do Instituto me convidou hoje aqui para fazer esse bate-papo com vocês sobre ultrassom morfológico. Estou só aguardando aqui o Dr. Ricardo entrar. Pronto, agora vai dar certo, gente. Desculpa a demora. Convidando aqui o Dr. Ricardo para entrar na live. Olá! Olá! Tudo bom, Isabela? Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo ótimo, tudo muito bom. Que bom estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Inclusive, já vou começar agradecendo, né? Para mim é uma honra estar aqui do lado do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo é uma referência, né, na área para muitos médicos, para muita gente. Para mim também, desde a época da residência. Então, fico muito feliz em estar aqui do lado dele hoje, conversando com vocês. Muito bom. A Isabela já começou a falar que essa é mais uma live do Instituto Barini. E a gente tem o prazer, então, de mais uma vez conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito interessante. É um assunto que interessa as gestantes, as tentantes, né? E todas as pessoas envolvidas em relação à gravidez, né? Porque sempre quando a gente fala no ultrassom morfológico, isso suscita aquela sensação de frio na barriga, né? Nossa, o que vai acontecer? Esse é o exame, né? Então a gente vai um pouco desmistificar essa questão do morfológico, e a Isabela, com toda a experiência que ela tem, apesar dela ser novinha aí, né? Só a cara, né? Já tem uma experiência bastante significativa, tanto na área de ginecologia e obstetrícia, né? Já tem um período grande com a residência, a formação lá no CAISM, na área de medicina fetal, que é um grupo que a gente começou e depois foi continuado aí pelo João Renato Benini, que está sendo um ótimo coordenador do grupo e formando gente muito, muito boa, com muita tarimba para o mercado, e tanto para o mercado como também até para a área acadêmica, né? E a gente tem uma satisfação muito grande em ver todo o pessoal que ficou, né, depois que eu me aposentei da Unicamp, né, aquilo lá florescendo, dando frutos, como Isabela é um exemplo disso. Então, eu tenho muito prazer em ter a Isabela Menezes também fazendo parte do grupo. A gente até brinca, né? Nós temos agora 3 Isabelas no Instituto. Isas. Então, pode falar, Isabela. Não, digo, eu sou realmente fã do time lá da medicina fetal lá da Unicamp, né? Toda essa turma que você citou aí, que foi a minha formação, e foi realmente onde eu me encontrei, e eu adoro. Hoje eu me considero, assim, ultrassonografista, né? Então, eu brinquei que pareço novinha, mas eu tenho alguns anos e eu me dediquei principalmente a essa área. Então, é um tema que eu gosto muito. Quando a equipe entrou em contato comigo e falou do tema, eu falei, é muito legal, assim, eu acho esse tema interessante porque é um exame muito especial, realmente, né? E as gestantes chegam com muito medo, assim, assustadas, algumas, outras não sabem bem qual que é a diferença do morfológico para os outros exames obstétricos simples. Então, eu achei que vale a pena, assim, um bate-papo, uma conversa para a gente desmistificar isso tudo e esclarecer um pouquinho para a paciente também saber, assim, o que esperar, né? Chegar lá um pouco mais informada na hora do exame. Já que a gente está abordando, então, Isabela, vamos começar por aí. O que as pessoas devem esperar de um exame que tem esse nome tão sofisticado, exame morfológico fetal, né? O que significa isso, né? Bom, então, começando uma explicaçãozinha bem
rápida sobre o que é ultrassom morfológico, né? O ultrassom morfológico, ele é uma ultrassonografia obstétrica que, assim como nos demais exames obstétricos do pré-natal, né? A gente vai fazer aquela avaliação do peso do bebê, né? Da localização da placenta, da posição do bebê, do líquido amniótico, mas, além disso, né? A gente faz uma avaliação detalhada de toda a anatomia do bebê. Então, por isso um exame mais demorado, que exige uma dedicação maior de todo mundo que está ali envolvido, porque essa avaliação vai ser super importante. A gente vai fazer toda a avaliação do corpinho do bebê e também, acrescido a isso, tem algumas outras avaliações, né? A gente faz uma triagem tentando identificar uma população, né, a gestante que tem maior chance de desenvolver alguma alteração durante o pré-natal. E isso ser identificado desde cedo e poder oferecer uma qualidade maior no pré-natal, né? Uma informação maior ao obstetra daquela paciente. Então, por isso é tão importante. São 3 triagens, né? Depois eu posso falar mais detalhadamente, mas seria uma avaliação daquelas pacientes que tentar identificar aquela paciente que tem uma maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia. Aquelas pacientes que têm uma maior chance, né, podem vir a ter um parto pré-termo, né, que é aquele parto que acontece ali antes da hora, antes do tempo ideal e que a gente não quer que aconteça, e preparar o obstetra para isso. Todas essas coisas que a gente faz, essa triagem, tem um manejo, tem como você manejar e melhorar essas condições ao longo do pré-natal. Então, é por isso que é importante não perder essa avaliação, nessas triagens. E a triagem, a terceira, que é a mais conhecida, talvez, relacionada ao ultrassom morfológico, é a triagem de alterações cromossômicas, né? Identificar uma possível condição aí, genética diferente no bebê durante esse exame. Então, basicamente, é isso, né? E lembrando também que são 2 exames morfológicos, né? A gente fala, quando fala exame ultrassom morfológico, geralmente está relacionado ao morfológico de 2º trimestre, mas tem o morfológico de 1º trimestre e o de 2º trimestre. O 1º trimestre, idealmente, você deve fazer entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. De preferência, vale entre 12 e 13, que o bebê já está um pouquinho maior. A gente consegue ver um pouco melhor. E tem o ultrassom de 2º trimestre, que é ali entre 18 e 19 semanas, vai até mais ou menos 23 semanas e 6 dias, né? É importante que seja feito no período ideal, nesse período que eu acabei de falar. Eu acho que é interessante. A primeira coisa que a gente gostaria de falar a respeito do morfológico, para tirar um pouco desse temor que as pessoas têm a respeito dele, que ele, antes de mais nada, é um exame que visa confirmar a normalidade. Isso. Todas essas alterações possíveis que a gente pode encontrar é a raridade. Na verdade, a gente vai tranquilizar, a maioria das vezes vai falar, a gente vai poder afirmar, né, com muito mais tranquilidade para você que vai tudo ocorrer bem. Né? Inclusive, eu particularmente acho o morfológico o exame mais gostoso do pré-natal, porque assim, o bebê, ele já tem um aspecto mais de bebezinho, né? Ele já adquiria uma gordura corporal. Então, no começo, a paciente vai lá e vê um pequenininho, depois um mais magrinho, assim. Quando chega no morfológico, ela, nossa, doutora, como cresceu? Nossa, doutora, mas eu tô vendo, ele tá com a mão na boca, ele tá chutando. Então, é quando os pais conseguem entender um pouco mais. É super comum eu ouvir assim, nossa, doutora, tô conseguindo ver melhor agora, tô conseguindo entender, que legal. Ai, fica me perguntando, fica adivinhando e realmente consegue ver melhor. Porque ao longo do exame a gente vai vendo fazendo essa varredura e vendo todo o corpinho do bebê, a gente vai mostrando muitas vezes. Claro que tem coisas que vocês não vão entender, mas tem muitas coisas que vocês entendem. Então é um exame super gostoso, a família inteira participa. E é como o doutor Ricardo acabou de falar, né? É uma segurança a mais. Você vai sair mais tranquila e seu obstetra vai sair mais com uma grade grande de informação ali para conduzir o pré-natal com tranquilidade. É isso mesmo. Só queria lembrar o pessoal que está aí assistindo a gente, que se alguém tiver alguma pergunta, né, que usem o balãozinho para enviar essas questões, né? E se alguém lembrar, de repente, aí que tem alguma amiga que gostaria de saber disso, ou algum amigo também que se interessaria por esse assunto e quiser encaminhar pela flechinha, aí pelo aviãozinho, né? Você pode encaminhar o anúncio da nossa live aqui para as pessoas poderem também participar e interagir um pouco mais, né? Você sabe, Isabela, que uma das coisas que você falou importante aí a respeito do morfológico, que é essa conscientização, né, a respeito do bebê, a participação da família, né, até envolvida nisso. Às vezes até a gente vê, hoje em dia, muitos pais levam até os filhos mais velhos para ver o irmãozinho ou a irmãzinha que vai vir, né, essa coisa toda.
Mas existem até estudos relatando, né, as coisas mais da época que começou o ultrassom lá atrás, mostrando o impacto psicológico que tem, né, no mundo psicodinâmico da gravidez, o fato da pessoa, da família se conscientizar e ter uma percepção mais, como diria, mais realista, né? Mais, é quase que palpável, né? Tá quase pegando o bebê, né? A gente brinca que o ultrassom só falta agora ver a cor do olho, né? Essas coisas que a gente costuma ver bastante, né? E a importância disso é muito significativa, né? Sim. Na evolução da gravidez, na aceitação daquela condição, enfim, de toda a vivência, né, emocional que acaba acontecendo durante a gestação toda, né? Sim, Agora, pode falar. falar. Não, fala você. Mesmo, às vezes no morfológico primeiro trimestre, fala, nossa, doutora, tipo, caiu a ficha, né? Nossa, mas tá grande, tem um bebê aí dentro mesmo. A gente, né, imagina que deve ser um misto de sensações e realmente é um momento importante, é um momento de contato, né? Onde a paciente participa. Eu adoro quando leva a criança também, as crianças, muitas já conseguem também ver, entender, participam, perguntam, torcem para qual que é o sexo. Então, é um momento, acho que aproxima, né, toda a família ali do bebê. Claro, claro. Agora, o que a gente poderia começar a detalhar um pouco mais a parte médica da história, né, Isabela, é aquilo que você comentou. Como é que a gente faz, então, o rastreamento daquilo que você chamou da pré-eclâmpsia e da restrição do crescimento fetal, né? Desde lá do primeiro trimestre, a coisa continua no segundo trimestre. Como é que a gente conceitua isso e explica um pouco para as pessoas o que significa, o que nós estamos olhando, né, quando a gente está falando a respeito disso? Vamos começar, então, pelo rastreio da pré-eclâmpsia, né, que o doutor Ricardo citou. Então, assim, a pré-eclâmpsia é uma doença super prevalente e ela está relacionada principalmente a algumas alterações na placenta. Na hora dessa placenta se ligar ao útero da mãe. Ela é formada ali dentro, em camadas, e ela vai se ramificando e adentrando o útero da mãe. Então, para que essa placenta funcione bem, esse processo tem que ocorrer tudo bem, né? Em alguns, por meios, né, epigenéticos, por genética, por alterações do ambiente, enfim, uma série de coisas. E muitas vezes essa placenta não vai se infiltrar, não vai fazer a invasão perfeitamente. Então, vai ficar ali uma troca entre a mãe e o feto, né, que é a placenta que faz essa comunicação, vai ficar uma troca insatisfatória. Né? E isso está relacionado tanto à restrição de crescimento fetal quanto a porque a pré-eclâmpsia é uma doença relacionada aos vasos, né, a vascularização. E essa vascularização não foi formada, nesses casos, né, corretamente. Então, o que a gente... Nossa, doutora, mas como que você vai ver isso no ultrassom, né? Então, o que a gente faz? No ultrassom, existe um vaso, né, 2 vasos sanguíneos da mãe, que são os vasos que irrigam o útero. Então, ao olhar o fluxo nesse vaso, a gente vai ter uma ideia de como funciona essa placenta. A gente está avaliando, digamos assim, a face materna dessa placenta. Porque se esse fluxo de sangue do útero, que é o que vai lá irrigar a placenta, está normal, é porque provavelmente, então, olha, seu fluxo está ótimo, a uterina está linda, provavelmente essa placenta não vai ter problema nenhum, não está tendo nenhuma dificuldade né? Então vai correr tudo bem. Então, é isso que a gente consegue dar essa segurança maior, né? Em alguns casos, a minoria dos casos, quando tem um fluxo alterado, a gente consegue identificar um grupo junto, isso é feito junto com outras coisas, né? Com o histórico da paciente, com a pressão que é vista lá no instituto, a pressão arterial média da paciente, a gente junta isso tudo e consegue identificar aquela paciente que tem uma maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia, principalmente a pré-eclâmpsia pré-termo, né? Que é aquela que acontece antes de 37 semanas. Então, é basicamente isso. A gente faz essa avaliação desse vaso sanguíneo da mãe no ultrassom e junta isso a outras informações, né? Isso é feito um cálculo mesmo, matemático, né? Tem alguns institutos que tem esse algoritmo disponível para a gente, né? Que a gente usa o da Fetal Medicine Foundation de Londres. Então, a gente coloca esses dados da mãe, coloca a pressão dela no site, coloca essa informação sobre o funcionamento da artéria uterina dela, do fluxo dessa artéria uterina que irriga, né, o útero da mãe, que a gente está ali avaliando indiretamente a placenta. E aí, esse algoritmo mostra para a gente a paciente que tem uma maior chance e também, né, a maioria dos casos vai falar, olha,
tá excelente. A chance é mínima de ter alguma coisa, então a gente fica mais tranquilo no pré-natal. E quando a gente encontra uma alteração, o que que a gente faz? Tem alguma coisa, né, que a gente pode usar, né? Tem o AS, né, que a gente faz em dose baixa. Uhum. E, além disso, claro, além da medicação, de preferência iniciar antes de 16 semanas, mas, além da medicação, você vai encurtar as consultas, você vai pedir mais exames complementares durante o pré-natal, enfim. Não, mas é isso aí mesmo. Complicado isso Aqui, para falar até. não, você explicou muito bem. Eu vou tentar fazer algumas analogias, mais para as pessoas que Entenderem. não são da área, né? Tentam entender, né? Eu costumo dizer o seguinte: imagina que o bebê, né, o embrião, né, e a placenta, eles têm que buscar sangue para a sua nutrição. Então eu brinco que é como se a placenta escavasse o útero, né? Fizesse um buraquinho e tentasse aumentar o calibre dos vasos sanguíneos que vão levar o sangue para a placenta. E quando esse processo não acontece na maneira adequada, o que acontece? Em vez do vaso sanguíneo ficar com uma largura, né, com, Isso, um isso? diâmetro. Com um diâmetro, né, maior, né? E o diâmetro maior ele vai favorecer que o sangue tenha mais facilidade para chegar naquele espaço. É o que vai levar, então, como consequência, a aparecer a pré-eclâmpsia ou as dificuldades de desenvolvimento do bebê, porque é como se a placenta recebesse menor quantidade de sangue. Na verdade, está havendo uma dificuldade no fluxo sanguíneo, né, todo circular através da placenta. Isso. E aquilo que a Isabela falou, mas como é que a gente vai conseguir enxergar isso? Claro, a gente não enxerga isso, né? A gente não vê isso aí, não. Senão teria que fazer lá um exame anátomo-patológico, cortar o útero, olhar, a gente não vai fazer isso. Então, a gente usa esse artifício que é como se usar um espelho. E a gente usa de espelho justamente à medida do fluxo das artérias uterinas, né? E quando a gente observa que o fluxo está tendo dificuldade para chegar naquela região, aí é que mostra que provavelmente aquele vaso não atingiu o calibre que era esperado e, portanto, essa dificuldade se traduz pelo risco maior de aparecer a pré-eclâmpsia. Mas a Isabela foi perfeita na descrição dela. Eu só quis detalhar um pouco mais, numa linguagem um pouco mais fácil de vocês entenderem como é que a gente vê isso. E a intervenção que existe, né, especialmente no primeiro trimestre, para quem a gente já identifica de maior risco, é um trabalho muito interessante que foi o trabalho do uso da aspirina, né, em dose que inventaram uma dose que não existe aqui no Brasil, que é de 150 miligramas. Aliás, eu nem sei se tem, né, em lugar nenhum no mundo. Acho que as pessoas têm que fracionar os comprimidos para conseguir chegar na dose de 150. Mas o que a gente utiliza, muitas vezes, é uma dose de 81 miligramas, 2 vezes, né, 2 comprimidos, que significa que você vai tomar um pouco a mais do que aquilo que era preconizado pelo trabalho original, mas é que é perfeitamente aceitável e isso realmente tem um efeito significativo de reduzir esse risco, né? E acho que a Isabela tem acompanhado algumas pacientes que a gente pega esse ultrassom no começo, você está com o fluxo aumentado, não o fluxo, está com a restrição, a dificuldade de fluxo, né? A resistência ao fluxo está aumentada e quando chega lá no segundo trimestre, você já normalizou isso, mostrando que a paciente já vai ter um risco muito menor de acabar desencadeando esse quadro de pré-eclâmpsia. E a gente pode identificar aquelas pacientes que não tinham nenhum risco, né? Que a princípio estava tudo ótimo. E assim, é o que eu falei, é uma triagem, gente. Se tem algo que pode ser feito, né? Isso da aspirina que o doutor Ricardo falou, é o estudo ASP, foi um estudo gigantesco, né? Que identificou. Então, assim, reduz muito a chance de ter alguma coisa. Então, você tomando uma medicação, um comprimido, você melhora muito o prognóstico pré-natal e fica tudo bem. Então, por isso é importante fazer e não perder a época. Esse momento. Bom, agora a gente já falou então da pré-eclâmpsia, você falou que a outra coisa era a questão do risco do parto prematuro, né? Você sabe que a gente tem um trabalho bastante enfático em relação a identificar essas pacientes, porque a gente atende um grupo grande de mulheres com aborto habitual e que tenham já eventualmente insuficiência cervical. Mas independente disso, vamos pensar no universo das mulheres que não tem nada e que chegam lá para fazer ultrassom. Como é que a gente vai dizer se ela tem maior ou menor risco de parto prematuro? Como é que é feito isso? Então, junto do ultrassom morfológico, né, a gente faz essa avaliação toda que eu falei do bebê,
E aí a gente complementa com a avaliação transvaginal para avaliar o colo uterino da gestante, né? Então, o útero, ele tem a parte do corpo uterino, que é onde fica a gestação, né? O saco gestacional, o bebê, o embrião, tudo dentro. E tem o colo uterino, que é aquele canal onde o bebê passa durante o parto, né? Então, a gente faz uma medida desse canal, né? Do colo, do útero. E também, a gente sabe que medidas menores, né? Colos mais reduzidos estão relacionados a maior chance de vir a ter o parto pré-termo, né? Também tem a medicação, o doutor Ricardo pode falar melhor, e da progesterona, né? Tem várias outras possibilidades. Também encurtar esse acompanhamento, esse segmento no pré-natal, para ficar de olho nisso e reduzir a chance da paciente para que ela possa levar aí o pré-natal até onde a gente deseja, né? Até lá próximo de 40 semanas. Então, essa foi uma coisa que eu achei super importante, que foi introduzido, então, no morfológico, que é a avaliação do colo do útero, né? Porque eu já tive a infelicidade de algumas vezes na minha vida de repente, está tudo bem e a paciente chega para você na outra consulta e o colo está aberto. Você fala assim, meu Deus, mas como está aberto? Estava fechado até onde? Por que está aberto hoje? Né? O que houve? Né? Onde é que eu errei? Onde é que foi a falha? Né? Na verdade, é uma questão intrínseca daquela paciente, né? São várias mulheres que têm essas características genéticas, né? Onde elas têm um risco maior de repente, o colo ficar mais curto, o colo começar a sofrer dilatação e a gente, de repente, é pego nessa condição. E eu tenho militado junto com os colegas, né, insistido para que eles façam um maior número de exames, especialmente nas mulheres que já têm história de perda gestacional, que comecem esse rastreamento do colo do útero até mais cedo do que o morfológico especificamente, né? Claro, o morfológico, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Ele não pode se perder esse momento de fazer essa avaliação. Aliás, eu fico louco da vida quando eu pego hoje em dia o morfológico que não tem nem Doppler e nem medida do colo do útero. Isso não é morfológico. O cara perdeu a chance de fazer, né? Perdeu a chance de fazer uma série de rastreamentos, pelo menos, importantes, né? Eu acho uma pena, né? Então, para essas pessoas que têm a tendência para ter já tiveram perdas gestacionais anteriores, a gente deveria começar até antes. Eu sugiro que comece com 16 semanas, né? Faz uma medida com 16, faz outra lá com entre 18 e 19 semanas e depois faz o morfológico com medida. Então, pelo menos esse período, que é o período mais crítico, onde a gente conseguir identificar essas pacientes e aí ter uma atitude de intervenção, e a intervenção pode ser tanto medicamentosa como às vezes até cirúrgica, dependendo do quadro clínico, que a gente tem um resultado gestacional muito melhor, não tem dúvida nenhuma, né? Se usa bastante, por exemplo, o uso de progesterona vaginal, é uma coisa que tem muita experiência na literatura, quando o colo está só um pouquinho mais curto, mas não é aquele colo, né? A paciente não tem história tão significativa de parto prematuro, tem alguma experiência até com o uso de pessário para essas mulheres, né? E eu tenho experiência muito mais pessoal com a cerclagem, que é a cirurgia que eu acho que é resolutiva, né? Ela não fica em cima do muro, né? Será que o pessário vai segurar? Será que a progesterona vai segurar? Eu sinto que o ponto vai segurar, por isso que eu sou tão enfático em priorizar a cerclagem para essas pacientes quando elas têm, especialmente aquelas que já têm história de perda gestacional anterior, não tem nenhuma dúvida que a gente acaba melhorando o prognóstico dessas pacientes. Então, vamos lá. A gente já falou de duas coisas importantes, que é o rastreamento da pré-eclâmpsia e do parto prematuro. E aí? Agora vamos falar da coisa do medo, né? Bom, agora é o medo. Vamos falar então das questões da avaliação específica do bebê e dos marcadores aí de possíveis problemas. Como é que a gente pode identificar isso aí, Isabela? Então, gente, a terceira triagem, né, só para terminar de explicar para vocês tudo isso que vai no morfológico de vocês, é uma triagem de alterações cromossômicas, né? Identificar possíveis condições genéticas diferentes no feto. Já lembrando para vocês que vai ser a minoria, né? Tipo, raridade, né? O normal é que a maioria dos casos vai vir sempre tudo bem. Mas a gente faz essa triagem. Então, como que é feito? A gente procura marcadores. O que são marcadores? São pequenas... alguma parte do bebê, pode ser qualquer coisa, né? Um vaso sanguíneo do bebê. A mais conhecida é a translucência nucal, que é o acúmulo de líquido aqui na nuquinha do bebê, que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, osso nasal. Então, são alguns presentes ultrassonográficos que eles estão relacionados, que foram relacionados ao longo dos anos e sendo estudados, relacionados com alguma
condição genética diferente, né? Então, a gente identificando aquele marcador alterado, a gente sabe que a chance é maior. Então, a gente identifica as gestantes que têm uma chance maior de ter essa alteração. Da mesma forma que o marcador estando negativo, a gente pode falar, olha, a chance de ter alguma coisa é quase zero, né? Então, isso são marcadores. E é daí também que é importante vocês irem no período correto. É muito comum, às vezes, eu escuto falar assim, ai, doutora, eu tenho um aniversário importante para ir, e vai cair na época que eu estou com 13 semanas, eu preciso viajar. Será que tem algum problema eu vim com 14 semanas? Ou então, no morfológico do segundo trimestre, vim lá com 24? Assim, a gente consegue, claro, ver seu bebê, ver que está tudo bem, né? Ver o corpinho todo. Mas é importante essas datas certinhas que eu expliquei para vocês no comecinho da live, né? De 11 semanas a 13 semanas e 6 dias, e ali entre 20 e 23 semanas, porque a gente consegue utilizar esses marcadores, né? As curvas desses marcadores, elas foram criadas nessas datas específicas. Então, a gente tem ali a comparação e a gente pode falar que o marcador está presente ou está ausente, né? Então, por exemplo, translucência nucal, é o marcador mais conhecido. Ela é um acúmulo de líquido aqui principalmente, né, em todo o subcutâneo, né, a camada ali embaixo da pele, mas ela acumula mais aqui na parte da nuca, né? Então, a gente faz essa avaliação nesse período. Os bebês que possam ter uma condição genética diferente, eles, mesmo tendo, depois de 14 semanas, o sistema deles passa a funcionar, passa a crescer, e esse sistema cardíaco, o sistema linfático, e esse acúmulo de líquido, ele vai desaparecer. Então, a gente vai perder o time de ver, né, de identificar uma possível alteração ali. Né? Então, é por isso importante a data, e aí isso é a triagem de aneuploidias, né? A gente vai procurar esses fatores durante o ultrassom, vai olhar o ossinho do nariz, vai olhar a translucência nucal, o ducto venoso, que é um vasinho dentro da barriga do bebê, que também fala pra gente que estando tudo bem, ele provavelmente não tem nenhum problema cardíaco, né? Diminui a chance de ter essas alterações genéticas. E com essa avaliação, a gente também, a mesma história, mais ou menos, ali do estudo ASPRE que eu falei. Existe um algoritmo, né, de instituições de medicina fetal, onde você coloca essas informações, coloca o histórico da paciente, a idade da paciente, e tudo isso é fornecido um risco, uma chance, né, um cálculo de risco. A gente coloca tudo isso no seu laudo. Então, a chance de você ter um bebê com alguma condição genética diferente é de 1 para tanto. Agora, após a avaliação da doutora Isabela no ultrassom, a gente viu que essa chance caiu, foi muito baixa, vai lá para 1 para, sei lá, 5 mil, 1 para 10 mil. Então, é mais ou menos isso, é um cálculo de risco, né? A chance da gente de ter, né? A gente pode falar que tem uma chance muito menor e, em alguns casos, tem uma chance maior, né? Isso, não, infelizmente, não é diagnóstico, como eu falei para vocês, é uma triagem, né? Uma identificação da população de maior risco. Mas basicamente é isso, no primeiro trimestre, né? São esses marcadores, tem também um quarto marcador, que é uma avaliação do coraçãozinho do bebê, de uma válvula do coração do bebê. Então, a gente avalia esses marcadores e eles nos fornecem essa informação, essa relação com alterações, né, cromossômicas. No morfológico de segundo trimestre, a gente continua, né, como as outras triagens também no morfológico de segundo trimestre, a gente também vai avaliar outros marcadores, né? Existem marcadores no segundo trimestre diferentes, que a gente vai avaliar a barriguinha, a cabeça, enfim, uma série de medidas anatômicas do bebê que podem estar relacionadas a essas condições e vai aumentar a chance ou diminuir a chance. Então, assim, estando tudo bem, a gente fica bem mais tranquilo para seguir o pré-natal, fala, olha, a chance é mínima, é de 1 para, sei lá, tantos mil, então basicamente é essa triagem que a gente faz dessas alterações cromossômicas. Agora, também, Isabela, quando a gente está fazendo um morfológico, tanto de primeiro, mas especialmente no de segundo trimestre, a gente não foca exclusivamente nos marcadores de alterações genéticas, né? Porque a gente pode encontrar outras alterações que a gente tem certeza que não tem relação com questões cromossômicas especificamente, mas que a gente percebe que vão ter um impacto na vida do bebê, né? Sim. Então, acho que isso também é uma coisa que é importante a gente salientar. Como eu falei, essas três triagens, elas são um complemento, né? O principal foco do exame no início já é fazer essa avaliação do corpinho como um todo. Pode ser que tenha alguma alteração que não tenha nada a ver com nenhuma, inclusive a maioria, quando aparece, é algo isolado, é algo que não tem relação com nenhuma alteração cromossômica, entendeu? Então, e mesmo esses marcadores que eu acabei de falar para vocês também podem estar presentes e ainda assim
não significar uma alteração cromossômica, né? É muito comum também, a gente pega, já peguei algumas vezes um marcador outro isolado e não ser nada, absolutamente nada, porque é como eu falei para vocês, é uma triagem, ele está relacionado àquilo, mas ele não é patognomônio, não é, achei isso, então tem aquilo, né? E é como o doutor Ricardo falou, na avaliação do corpinho a gente vai procurar, né, vai avaliar o corpinho inteiro e pode ser que encontre alguma alteração que não tem relação nenhuma com alterações cromossômicas, né, com a genética do bebê. É apenas alguma coisa que na hora da formação aconteceu e é um achado isolado, muitas vezes. Acho que é importante também a gente falar, né, Isabela, que quando você está fazendo o morfológico, primeiro, a gente está estudando aquilo que a gente fala da forma do bebê, ou seja, anatomicamente, se tem algum defeito, se tem algum problema de formação, mas muitas coisas a gente avalia também a parte funcional do bebê, né? Como é que ele está funcionando. Sim. Então, por exemplo, você vê uma quantidade de líquido amniótico dentro daquilo que é esperado, você fala, bom, esse rim está funcionando bem, esse bebê está deglutindo adequadamente o líquido, então ele está fazendo todo o processo de circulação do líquido amniótico de uma maneira adequada, então já é uma, né? Você já, puxa vida, com isso aqui você já passeou pelo trato digestivo inteiro, pelo sistema renal, pelo sistema urinário. Então, é o desenvolvimento do bebê, exatamente. Então, a gente já vê o próprio desenvolvimento. Então, isso são coisas que, às vezes, nem fica muito explícito quando a gente está falando no exame, né? Mas acho que é importante as pessoas entenderem que, ao fazer o exame morfológico, além dessa avaliação da forma especificamente, a gente está avaliando outras coisas, né, que estão intrinsecamente relacionadas com a forma do bebê. Né? Exatamente. É que são muitas coisas, né, durante o exame. A gente já falou aqui de tanta coisa que parece assim, nossa, mas tudo isso está relacionado, né? Por isso que é um exame mais demorado, é um exame que exige mais atenção e dedicação de todo mundo, né? Uhum. Você falou do desenvolvimento do bebê, inclusive do sistema que você está falando, né, respiratório, da deglutição, é comum as pacientes também queixarem de, o bebê está soluçando, doutora, está tudo bem, né, chega no morfológico falando, eu senti meu bebê soluçando, é isso mesmo, né, ou mais na frente, durante a gestação. Isso tudo é sintomas que o bebê está se desenvolvendo, né, está desenvolvendo ali o músculo do diafragma, que quando superestimado, ele faz, estimulado, né, ele faz essas contrações, que é o soluço, e a paciente sente, né, ele vai deglutindo o líquido, né, ele não respira ainda. Então, a respiração dele é através do cordão umbilical, digamos assim, a troca. Então, ele deglute o líquido amniótico pela boca. Isso vai fazendo o desenvolvimento do trato digestivo, do trato gastrointestinal. Isso tudo a gente vai vendo junto, né? No morfológico. E até quando a gente vê, por exemplo, o bebê respirando, né? Dentro do útero, no movimento respiratório, né? As pessoas falam, mas o bebê está respirando dentro do útero? Eu já respiratório aqui é um ótimo sinal de vitalidade. Doutor, mas o bebê respira. Ele está ali expandindo a caixa torácica, né? Está treinando o seu sistema torácico. Mas respirar ar ainda não, né? Ele está lá dentro do líquido e todo o oxigênio dele vem através do cordão umbilical. Deixa eu ver aqui alguma. Outro detalhe que também a gente avalia, né? Assim, até instintivamente, a gente não fica nem pensando se está avaliando aquilo ou não, mas a gente presta atenção se o bebê se movimenta, se ele tem um bom tônus muscular, né? Se ele movimenta todos os membros, se ele abre e fecha a mão, se ele, né, tem esses movimentos de flexão. Isso aí lá no futuro pode ser até utilizado no perfil biofísico, mas independente disso, no morfológico a gente já está atento a esses detalhes, né, Isabela? Como é que você se reporta a isso? Sim, com certeza. Movimentos fetais presentes, movimentos respiratórios, né? A gente avalia tudo isso ao longo do exame. Como é um exame demorado, isso é meio que natural, né? Você vai ali olhando, vai fazendo as medidas, né? E vai vendo a movimentação do bebê, né? Às vezes eles estão mais quietinhos, depois acordam durante o exame, começam a mexer. É um exame super interessante nesse aspecto, né? Eu acho que até a participação dos pais na hora, ali, ver ele deglutindo, ver abrindo a boca, ver bocejando, ver mexendo, né? Acho que os pais entendem, tá tudo bem, né? Tô vendo ali, nossa, doutor, ele tá botando o dedo na boca, é isso mesmo? Fala, olha, tá lá tranquilão, tá vendo? Tudo isso faz parte do exame. É isso aí. É porque
quando a gente faz o exame de ultrassom, claro que a gente está vendo, né, muitas coisas e muitas coisas você automaticamente está avaliando que estão entrando lá no seu laudo interno, né, antes de você fornecer o laudo para o paciente, né, do que está acontecendo, né, o aspecto da placenta. Nossa, essa placenta, será que ela está madura, não está madura? Como é que a gente se refere a isso, né, a maturação placentária? Né? Vamos falar que também é uma parte que gera dúvidas. E é uma parte que a gente também avalia no ultrassom morfológico. Então, faz parte de todo o ultrassom obstétrico, na verdade, a gente avalia a placenta. A placenta, ela tem que ter um posicionamento ideal que seria longe do colo do útero, né? Para que ela não atrapalhe ali na hora do parto a passagem do bebê, né? Então, essa placenta a gente chama de placenta alta, que é aquela placenta que dista mais de 2 centímetros do orifício interno ali do canalzinho do colo do útero. No ultrassom morfológico, né? Idealmente, a gente faz uma avaliação, de preferência, na hora que a gente vai avaliar o colo do útero, ele transvaginal, a gente observa bem a localização da placenta, identifica aquelas placentas que podem estar mais baixas, né? Mas lembrando que só lá na frente a gente vai confirmar, né? No morfológico mesmo, é uma época ainda que ela pode subir. Então, se vocês, nossa, doutora, minha placenta estava baixa no morfológico, né? Fiquem tranquilas que a maioria das placentas ainda migra, ela sobe, né? O útero cresce, se modifica e essa placenta vai mudando de posição. E a grande maioria migra para uma posição mais alta, que é a posição ideal, né? Isso tudo a gente vê também no morfológico, né, doutor Ricardo? É isso aí. Até a gente brinca, né? Que quando explica isso para paciente, não, mas a placenta anda dentro do útero, como é que é isso? Né? Não, a placenta não anda. Que muitas vezes o crescimento uterino ele acontece, especialmente, ele se expande bastante nessa área que fica entre o colo do útero e o corpo do útero, que a gente, durante a gravidez, chama de istmo, né? A região do istmo, que é mais ou menos como se fosse a transição entre o colo e o corpo. E aí, quando a parede do útero vai crescendo, ela vai levando a placenta junto com ela. Não é que a placenta vai sair andando e consegue sair lá da região perto do colo do útero. Né? Então, é mais essa colocação que acho que... A posição dela dentro do útero por questões desse crescimento, né, uterino. E a gente chama que ela migra, né, que ela muda ali a distância do colo, mas não é que ela está andando, né? Ela apenas foi deslocada, digamos assim, né? É isso aí. E Deixa eu ver aí, aqui. tem alguma pergunta? Está chegando pergunta aí para você que eu não consigo ver aí. Deixa eu procurar aqui. Clica no balãozinho ali que acho que aparece. Tenho insuficiência istmo-cervical. Devo medir o colo agora com 28 semanas? A última medida do colo foi com 23 semanas. Essa é para o doutor Ricardo. Bom, e depende da sua condição. Se você está tratada da insuficiência cervical, provavelmente você deve ter feito uma cerclagem. Se você fez a avaliação com 23 semanas e o colo estava fechado, é bem pouco provável que ele vá sofrer algum processo de dilatação até a época do termo. Mas a gente sempre tem por bom hábito fazer mais medidas, né, do que o comum numa paciente que não tem insuficiência cervical. Então, eu acho que seria interessante, sim, que esse colo fosse reavaliado pelo menos com 28 semanas, para a gente ter um pouco mais de segurança de como é que vai ser dali para frente. Né? A gente brinca que 28 semanas é a porta do terceiro trimestre que está abrindo. Né? Então, como é que vai evoluir essa gravidez dali para o final? Então, a gente tenta, é um momento também que a gente faz um estudo aí do fluxo sanguíneo novamente, estuda o desenvolvimento do bebê, se ele está ganhando peso adequado e tal. Mas para quem tem insuficiência cervical, é bom dar uma checada no colo do útero, sim. Eu faria isso, pelo menos. E para as minhas pacientes, que não fizessem pré-natal comigo, mas que eu estivesse acompanhando, eu pediria que ela fizesse um exame e me encaminhasse para eu avaliar como é que está o prognóstico da continuação da gravidez. Né? O que você acha, Isabela? Como é que você vê isso? Não, concordo, isso mesmo, doutor. É um exame, né, que não vai ter, não é invasivo, enfim. Eu acho que vale a pena um segmento mais A miúde. mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada ao ultrassom morfológico. Uma
A Ceci perguntou aqui, maior porção de 1,9, placenta prévia, trombofilia, é indicativo de parto com 30 semanas? Não, né, doutor Ricardo? Acho que não vejo porque esse, Não, esse corte de 30 semanas, né? Deixa eu ver 30 aqui. semanas é uma situação muito drástica. Você precisa estar tendo uma complicação gestacional muito significativa, né? Na verdade, assim, a gente sempre tenta levar a gestação até o termo, né? É o ideal. Então, para que isso aconteça antes, tem que ter algo muito, né? Tem que estar correndo, o bebê realmente está numa situação muito perigosa ali. Não é o caso, não é o que me parece. É só você precisa de um segmento aí mais curto, né? Uma monitorização mais intensiva. Maior bolsão de 1,9 placenta prévia. Né? Tem que tentar entender melhor as causas, por que está esse líquido assim, né? Entender melhor o caso para poder opinar mais, mas não tem indicação nenhuma de um parto com 30 semanas por esses motivos que você colocou aqui, né, doutor Ricardo? Você concorda? Eu só não entendi o que é 1,9, que é o Maior INA? bolsão, maior bolsão vertical, né? 1,9 porção vertical. Isso. Acho que isoladamente não seria motivo, né? Ele teria que ter outras coisas ainda. Eu sou ainda parte um pouco mais antigo nessa história, né? Eu lembro que o Manning, quando descreveu o perfil biofísico, ele primeiro descreveu que enquanto você tiver uma bolsão de pelo menos 1 centímetro livre de líquido amniótico, que você não poderia falar em oligômeno. Olha que coisa. Esse é um extremo, né? É, Hoje em dia a gente é um pouco menos extremista. Então, depois ele passou também, ele achou que era um ponto de corte muito significativo, e aí ele passou para 2 centímetros. Então, se sim. tem 1,9 como maior, mas se você somar os outros, provavelmente, talvez dê perto aí do mínimo do líquido amniótico, né? A não sei que seja um oligoâmnio muito significativo. Mas o oligoâmnio isoladamente, nessa idade gestacional, se você ainda tem fluxo sanguíneo normal, crescimento do bebê está ok, a placenta com bom aspecto, eu acredito que Um Doppler, não seria, né? isso. Não Uma seria o vitamina. caso para se interromper ainda, né? Tem outras coisas da vitalidade que ajudariam a gente a definir, né, essa necessidade da interrupção da O que gravidez. vai guiar aí a decisão mais importante talvez seja esses exames de avaliação da vitalidade fetal, né? O Doppler, enfim. Isso tudo que vai ser para você. Só por essa informação que você colocou aqui, acho que não tem indicação. Não tem por que se preocupar com parto assim tão prematuro. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Acho que tem algumas coisas aí que estão aparecendo que não tem a ver com o morfológico, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém falou que às vezes a gente pede para colocar no balãozinho, mas às vezes as pessoas mandam aqui, né? Uhum. Nossa, Eu vi que alguém perguntou aí se essa última pergunta que apareceu aqui, se o MTHFR com 2 alelos heterozigoto se é considerado trombofilia. Eu posso responder isso, Isabela? eu não tô achando. Não, eu acho que é a Amanda que está perguntando isso, né? Amanda, não, esses 2 alelos não é mais considerado uma trombofilia. Ele continua sendo um marcador de uma possível trombofilia se estiver associado ao aumento da homocisteína. Então, o marcador só do MTHFR, isoladamente, não é mais considerado uma trombofilia por si. Ela precisa realmente da presença, do aumento da homocisteína, para que a gente possa considerar uma trombofilia. Então, É, existem outros marcadores de trombofilia que são muito mais significativos, né, do que esses, né? Eu queria dar um alô para alguns amigos que eu estou vendo entrando aqui. Jarbas, né? Jarbas Magalhães é um grande amigo nosso. Já vi que o Ronaldo Mesquita, que é um grande surfista amigo também, ele não é médico, mas é um surfista de altíssimo quilate. Eu vi que ele está assistindo isso, é um amigo meu da época da adolescência ainda, companheiro de rock, das épocas de banda de garagem. E alguns amigos também aí do próprio Instituto. Eu vi que o Anderson está por aí, queria dar um alô para eles, né? E dizer que a gente fica feliz que vocês estejam aqui essa noite com a gente. pô, Então, achei
perguntas aqui que eu não estava conseguindo ver. Qual o volume de líquido da Gabi? Qual o volume de líquido amniótico seria indicativo de indução de parto após o termo? Bom, o volume de líquido amniótico, ele não ele tem que estar associado a algumas outras, né? A gente vai avaliar outras condições ali da gestação, da vitalidade fetal. Não tem assim, chegou um valor tal, então é porque tá indicativo o parto, né? Isso não existe. Ele vai ser avaliado junto com a vitalidade do bebê. Se ele tiver alterado, né, e tiver uma alteração de vitalidade, como eu falei, né, avaliar se outros, porque o líquido amniótico é uma avaliação da vitalidade, né, mas ele não é a única, tem outras avaliações, né, tem um perfil biofísico, o doutor Ricardo falou, tem o Doppler, então, assim, não existe esse valor de corte para que indique o parto, não é isso, doutor Ricardo? Sim, eu acho que você está correta. O que eu acho que a Gabi perguntou também, na verdade, é numa gestação pós-termo. Eu estou imaginando que é isso um pós-datismo, né? O Uhum. pós-datismo já é uma coisa um pouco mais preocupante quando a gente encontra o oligoâmeros. Se for um oligoâmeros significativo, existe uma tendência da gente querer realmente ou induzir o parto ou interromper a gravidez, porque ele é um sinal de alerta de que a placenta pode, de uma hora para outra, parar de fornecer o oxigênio necessário para o bebê, né? Então, mesmo que a gente tenha aí fluxos normais, o restante tudo normal, mas um oligoâmino significativo na pós-maturidade, uma coisa que aconteceu né? Repentinamente, estava tudo bem, e de repente sumiu o líquido, aí a gente tem uma atitude um pouco mais intervencionista, né? Uma coisa mais pensando especialmente na pós-maturidade. É. A Patrícia está perguntando aqui, quando fazem várias vezes transvaginal, pode estimular o trabalho de parto ou abrir? Não, Patrícia, não é algo que você precisa se preocupar. O transvaginal, a gente entra na vagina apenas, né? Então a gente não, né, não vai, digamos assim, não vai entrar em contato lá dentro no canal do colo do útero, né? A gente só chega mais pertinho e vê, avalia e mede, mas é uma localização diferente e não tem problema nenhum. Pode ser feito várias vezes, sim. Eu vou, eu vou comparar essa pergunta com a questão da atividade sexual, que muitas pessoas têm dúvida, né, se a atividade sexual desencadeia o trabalho de parto. Na verdade, toda mulher que tem relação sexual e que tem orgasmo na relação, às vezes mesmo que não tenha orgasmo, a própria presença do sêmen, né, o sêmen tem uma concentração grande de uma substância chamada prostaglandina, pode estimular um pouco mais de contração, mas ela não é considerada como um fator isoladamente necessário para desencadear o trabalho de parto, né? Se a paciente desencadear o trabalho de parto com uma relação sexual, é porque ela já provavelmente estava em trabalho de parto e simplesmente o que a relação fez foi deflagrar, né, aquele processo que já estava acontecendo. Então, as mulheres às vezes se sentem culpadas, porque, nossa, eu tive uma relação e entrei em trabalho de parto. Bom, não é porque você teve a relação que você entrou, você já provavelmente já estava no processo e simplesmente a relação acabou desencadeando isso, né? Tem outra Claro, se pergunta. você tem uma... Pode falar. Oi, pode. Fala da outra pergunta. Aqui da Dai Silva, ela está perguntando: é possível avaliar a medida do colo do útero em ultrassom morfológico com Doppler? Interroga, 29 semanas. Então, Dai, a gente pode avaliar o colo do útero em qualquer idade gestacional. Assim, é factível, né? O seu obstetra pode solicitar uma avaliação da medida do colo do útero em qualquer momento. Como eu falei, é um exame que não é invasivo, a gente faz um transvaginal, chega ali pertinho do colo, faz essa medida, né? Mas o que a gente estava falando aqui é que, mesmo na população de baixo risco, ele é feito idealmente junto com o morfológico, né? Para tentar identificar essa paciente que possa ter uma chance maior de vir a ter um parto pré-termo, né? E aí tem todas aquelas intervenções que o doutor Ricardo, que é especialista, já falou aqui, né? Da cerclagem, da progesterona, enfim. Mas pode ser feito sim. Se foi isso que eu acho que foi isso a pergunta, né, doutor Ricardo, dela? O que você achou aí da Eu pergunta? entendi que sim. Como você respondeu, pode ser feito em qualquer momento, né? Mas o momento para melhor intervenção é no morfológico, não com 29 semanas. Claro, com 29 semanas, você até pode ter uma ideia se a paciente está tendendo a antecipar o parto, se está acontecendo, se ela tem uma queixa de contrações, tem alguma suspeita de que ela possa estar entrando em trabalho, né? Ela está falando, nossa, eu estou tendo muita contração de treinamento, qualquer coisa que eu faço, qualquer coisa que eu me movimento, tenho contração.
tudo bem, vale a pena dar uma olhadinha no colo do útero, né? Acho que não custa nada. Não custa Mas não nada. é aquele momento que a gente fala, não, olha, o momento ideal não é esse. Né? O momento ideal é mais significativo, um pouco mais precoce. Bom, tá acabando o tempo aqui, gente. Tem alguém, tem alguma dúvida relacionada ao ultrassom morfológico em si? Todo mundo tá aqui um pouquinho do Dr. Ricardo, né? Tirar todas as dúvidas. Mas vamos ver se tem alguma dúvida aqui relacionada ao tema. Essas dúvidas que não forem relacionadas ao tema, a gente depois, fora da live, a gente pode recebê-las. Até sugiro que vocês encaminhem para o inbox ou do Instituto ou para o meu perfil mesmo, que a gente vai ter cuidado de responder. Podem ficar tranquilos, né? A gente Sim. procura sempre focar claro, o tema do dia. Né? Mas eu tô vendo aqui, eu acho que, na verdade, eu li todas as... Acho que eu li todas as dúvidas aqui do balãozinho aqui de perguntas. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu cobrir o tema de uma maneira bastante interessante. A Isabela foi extremamente didática nas colocações e isso mostra aí a capacidade técnica e não só, mas assim, a graça com que ela fala da coisa, né? A paixão com que ela lida com o ultrassom, a gente vê que isso transparece claramente na maneira pela qual ela se refere ao trabalho que ela faz. Então, eu quero deixar isso parabenizado a você, Isabela, que a gente tem gostado bastante do seu trabalho e a gente está muito feliz de você ter sido a mais recente aquisição do Instituto. A terceira Isabela. Imagina, doutor, eu que agradeço, eu fico muito feliz de fazer parte desse time, né, que é um time super competente e, além disso, né, tem esse cuidado que eu acho que vem do doutor Ricardo, né, esse jeito dele mais atencioso, cuidadoso, mais próximo das pacientes, preocupado, você vê que ele tem essa preocupação de esclarecer todas as dúvidas, de dar né, esse acolhimento maior. Esse fluxo de informações maiores para que elas se sintam bem informadas, acolhidas. Então, é muito legal fazer parte desse time. Eu fico muito feliz do lado de colegas, né, super competentes, colegas que eu sempre aprendi, né, e tentei, assim, me inspirar neles. Muito feliz mesmo. Obrigada, doutor. Ótimo, então, Isabela. Eu acho que a gente pode encerrar a live de hoje. Lembrando que essa live vai ficar guardada no perfil do Instituto e quem quiser, então, passar para alguém essa informação, se vocês tiverem interesse sempre de mostrar para alguém, de contar para alguém, acho que vai ser legal que elas vão poder aproveitar e tirar essas dúvidas e, eventualmente, encaminhar outras questões que a gente possa responder no futuro. Isso Obrigado, então, aí. a vocês todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, então. Tchau, Isabela. Até.